Olá, hoje vamos trabalhar com o exame da 10ª classe 2020. Química Ilustrada, o canal de Química Sem Segredo, ajuda o nosso canal a crescer, dando seu like e subscrevendo-se no canal. Dado o átomo Y, onde o Y representa o símbolo de um elemento químico. A linha A. Faça a distribuição eletrônica. Vamos escrever aqui 12, 6. Aqui vamos colocar Y. Para fazer a distribuição eletrônica, vocês bem sabem que na primeira camada no máximo entram 2 eletrões, então vamos colocar aqui 2 eletrões. Então vamos subtrair do 6. 6, se tirarmos 2 vai sobrar quanto? 4. Segunda camada no máximo entram 8, então sobrou 4. Então vamos colocar aqui todo 4. Assim já fizemos a distribuição eletrônica. A linha B diz qual é o grupo e o período que pertence a esse elemento. Então, esta aqui é a linha A. Então, a linha B, ainda do mesmo número 1. Qual é o grupo e o período? Grupo, vou colocar aqui G, período vou escrever P. Então, o que vai ser? Período são as camadas, o que representa período é as camadas. Então, temos 1, 2 camadas, então está no segundo período. O que representa grupo são os eletrões da última camada. Então, a última camada é qual? É essa, a camada de valência. Então, tem 4 eletrões, logo está no quarto grupo. A. Número 2. O carbono no estado livre ocorre nas suas diferentes formas alotrópicas. Mencione 3 formas alotrópicas do carbono. Primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é que existem 2 formas alotrópicas do carbono. Aqui então houveram, não são 3. Então quais são essas formas alotrópicas? Uma delas é o diamante. E a outra é o grafite. É isso. Número 3. O carbono reage com o oxigênio formando monóxido de carbono. A linha A. Escreva e acerte a equação química da reação. Então o que nós vamos fazer? Tá? É só vermos aqui a afirmação e vamos fazer aqui a sua equação. Carbono reage com oxigênio. Então vamos fazer aqui carbono a reagir com oxigênio. Para forma o quê? Monóxido de carbono. Forma monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono é este. Depois, já terminamos de escrever a equação. Qual é o próximo passo? Acertar. Então, nós vamos ver o acerto. A ideia é que o número de átomos que existe nos reagentes seja igual com o número de átomos que existe nos produtos de cada elemento. Então, nesse caso, nós começamos com metais, depois vamos para metais, depois hidrogênio e vamos para oxigênio. Se não sabe, tem um vídeo que fala a respeito de acerto de equação. Carbono aqui tem 1 e aqui tem 1. Então já está equilibrado. Vamos aqui oxigênio. Oxigênio aqui tem 2 e aqui tem 1. Então esse precisamos acertar. Vamos pegar esse 2, passamos, vamos escrever aqui 2. Só que ao escrevermos aqui 2, fica 2 vezes 1, passa a ter 2. 2 vezes 1 passa a ter 2. Aqui o carbono também passou a ter 2. Logo temos que pegar o mesmo 2 e colocar aqui 2. Assim o carbono tem 2 nos reagentes, o carbono tem 2 nos produtos. O oxigênio tem 2 nos reagentes, o oxigênio tem 2 nos reagentes, certo? Então vamos já agora para número 3, a linha B. Então a resposta é basicamente esta aqui. O monóxido de carbono ele pode ser usado na conservação de peixe através do processo de fumigação, em que usa-se o fumo para poder se conservar o peixe. Também usa-se o mesmo para
o processo de amadurecimento de fruta, como é o caso que acontece no processo de catalisação para amadurecimento da banana. Então, agora vamos para o número 4. Os carbonatos são sais de ácidos carbônicos e sofrem decomposição térmica. A linha A. Escreva a fórmula química do carbonato de magnésio. O que vamos ter? Carbonato de magnésio, a sua fórmula é esta. A linha de número 4, né? É esta, magnésio. Ainda, vamos escrever aqui o carbono, e ainda aqui 3. Então, este aqui é o que é o carbonato de magnésio. A linha B, que é esta aqui, diz assim: escreva a equação química acertada da sua decomposição térmica. Então, se é decomposição, é através deste composto aqui. Se é decomposição térmica, quer dizer, este composto aqui, na presença de calor, em que vai acontecer a degradação dela. Então, como é que isso acontece? Teremos carbonato de magnésio, decompõe-se para formar monóxido de magnésio, ainda mais o dióxido de carbono. É exatamente isso. Agora vamos para o número 5, onde diz: observe a seguinte cadeia carbônica. Temos aqui esse composto aqui, essa cadeia carbônica. Então, ele vem dizer: classifique a cadeia quanto ao fechamento, disposição dos átomos, natureza e o tipo de ligação química. Então, o que nós teremos aí? Nós temos isso aqui, basicamente. Então, quanto ao fechamento, esse composto aqui é uma cadeia aberta. Por que é uma cadeia aberta? Porque nós temos extremidades. Tem essa extremidade, tem a outra extremidade. Nas cadeias fechadas, nós não encontramos extremidades. Ela pode ser chamada de cadeia aberta, cadeia ou acíclica, ou também pode ser chamada de alifática. Depois, quanto à disposição dos átomos, de acordo com a localização ou a disposição dos átomos de carbono, nós podemos verificar que essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada, porque quanto à disposição, nós podemos encontrar cadeias normais e cadeias ramificadas. Cadeias normais são aquelas que não possuem um radical, mas essa aqui nós encontramos este radical aqui. Quanto à natureza, é uma cadeia homogênea. Por que é uma cadeia homogênea? Porque entre os átomos de carbono da cadeia, nós não encontramos nenhum elemento diferente de carbono. Enquanto que nessa sequência aqui de cadeia carbônica, no meio entre o carbono, nós encontramos um elemento diferente de carbono. Logo, essa aqui é heterogênea e essa aqui é homogênea. Homogênea porque só tem átomos de carbono na sequência carbônica. Quanto ao tipo de ligação, é saturada. Esta cadeia é saturada porque as ligações existentes entre átomos de carbono apresentam somente ligações simples ou ligações sigma, ou ainda ligações saturadas.